e realizaram novos exames na esfera de Buga. Após muitas críticas, Jaime Maussan, que é o dono atual da esfera, permitiu que outros cientistas fizessem análises na esfera de Buga. E a conclusão dessas análises é o que a gente vai comentar, o que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, nesse artefato que tem chamado muita atenção das pessoas. E hoje vamos falar também de uma outra bola, vamos falar de duas bolas aqui no canal, olhem só que interessante, vamos falar desta outra esfera que está estampando a notícia do site The Brief, que é um site que aborda assuntos militares, de tecnologia e ciência. E eles estão falando aqui, ó, astrônomos detectaram um misterioso e perfeitamente esférico objeto no espaço profundo que está emitindo sinais de rádio. Eita nós! Deu a louca nas esferas. Então eu peço desde já que você deixe o seu like aí, porque temos assuntos bem interessantes para a gente comentar e debater, né? Então se você deixar seu like, eu fico muito agradecido. Por quê? Porque isso ajuda pra caramba o meu trabalho aqui na internet. Porque quanto mais like e mais comentários esse vídeo tiver, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e espalha para mais pessoas nos 4 cantos da internet. Então, deixo desde já meu muito obrigado e agradeço também a você que está votando no Schwarza lá no Prêmio Best. Graças a vocês estamos no 9º lugar, olhem só, subimos mais uma colocação aqui, então estamos em 9º. E com a ajuda de vocês a gente pode chegar no top 5, olhem só. Então se quiser continuar votando, tem link aqui embaixo na descrição. E se você não votou ainda, o link está aqui. E eu deixo desde já meu muito obrigado. Agora vamos lá comentar sobre essas duas bolas intergalácticas. Vamos comentar. Meu Deus do céu. Bailarina Caputina. Então vamos lá comentar aqui sobre essa matéria do The Brief, que eles falam o seguinte, ó, foi encontrada uma esfera perfeita no espaço emitindo sinais de rádio. O que está acontecendo, né? Ó, os cientistas, usando um radiotelescópio que está baseado na Austrália, encontraram algo estranho no espaço profundo. Uma esfera quase perfeita, invisível a olho nu, mas que emite sinais de rádio. Eles apelidaram este objeto de teleios, uma palavra grega que significa perfeição, né? Que nem a música do Renato Russo. Aliás, uma das melhores do Legião Urbana. O curioso é que esse objeto se parece com restos de uma explosão de estrela, que é conhecido como supernova, né? Parece resquícios de uma supernova. Mas ela tem características que não batem normalmente com um caso como esse, uma explosão de uma estrela. E isso deixou os cientistas bem confusos para falar a verdade. Ó. O que ela tem de tão especial? O teleios tem de tão especial? Ele é invisível aos olhos humanos, só pode ser detectado por sinais de rádio, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí são sinais de rádio. Tem uma forma quase perfeita, que é muito estranho, né? É bem raro no espaço, é bem simétrica, muito esquisito, é uma bolha. E é mais fraco do que o normal, ou seja, emite pouca energia. Também não emite raio-x, como geralmente acontece com restos de supernovas. Então isso acaba excluindo esse objeto de ser um resquício de supernova. Esses detalhes fazem com que os cientistas não consigam dizer com certeza do que se trata. Então temos aí mais um mistério. E está emitindo sinais de rádio. Meu Deus, que loucura, que doideira. Esse bailarina Caputina que eu falei agora é uma coisa que eu escutei recentemente e não sai da minha cabeça. Estou falando toda hora agora. Aí os cientistas hoje trabalham com 3 possibilidades para explicar a origem desse objeto, né? Uma das hipóteses é que ele é um objeto jovem, a cerca de 7.000 anos-luz da Terra, com cerca de 40 anos-luz de diâmetro, né? Então seria um objeto bem grande. É um objeto mais velho e mais distante. É outra hipótese, que ele seja mais velho e está mais longe, a cerca de 25.000 anos-luz e teria cerca de 157 anos-luz de largura, de diâmetro. E outra explicação, outra hipótese, é que é um tipo raro de explosão estelar que deixa uma estrela zumbi. Mas essa hipótese é a menos provável de todas elas. Na verdade, os cientistas estão só especulando, eles não sabem o que é esse objeto. E aí, quais seriam os próximos passos, né, dos cientistas para tentar entender isso que a gente está vendo aqui? Bom, apesar das teorias, nenhuma explicação foi confirmada. Os cientistas disseram que serão necessárias novas observações com instrumentos mais precisos para descobrir o que realmente é o teleios. Por enquanto, ele continua sendo um dos objetos mais misteriosos já encontrados no espaço. Então está aqui a esfera espacial que está emitindo sinais de rádio. E agora vamos falar de atualizações sobre a esfera de Buga, né? Após críticas à análise inicial, o jornalista e ufólogo Jaime Maussan convidou novos especialistas para estudar, né, os mistérios da esfera de Buga, esse objeto metálico encontrado na Colômbia.
Foram feitos novos testes de dureza, magnetismo, temperatura e tomografia, mas os resultados ainda geraram mais dúvidas do que respostas. Então tem uma imagem aqui que foi capturada por uma tomografia que a esfera passou, né? Ali, as principais descobertas que fizeram recentemente na esfera de Buga, está aqui, ó, os cientistas fazendo aqui as análises, está aqui, ó. Bom, dureza variável. O teste de Brinell apontou inicialmente uma alta resistência, 333 HB, que seria um Hard as Brielle, né, semelhante à usada em aeronaves. Então tem uma resistência, uma dureza semelhante ao usado em artefatos de aeronaves. Porém, ao aproximar um ímã desse objeto, a dureza caiu drasticamente para 27 HB, que é considerado bem anômalo. Então o objeto ele é muito duro, mas quando você aproxima ele de algum objeto magnético, um ímã, ele fica mole. Estranho, né? Outra coisa que eles analisaram aqui foi a composição química. Finalmente eles passaram o objeto por uma espectroscopia. E aí a esfera contém entre 95% e 97% de alumínio, 1,8% de ferro e traços de níquel, o que normalmente não causaria atração magnética. Mesmo assim, a esfera reagiu a ímãs, sugerindo uma contaminação ou uma liga, né, efeito de uma liga desconhecida. Esse estudo está sugerindo que o material utilizado para a confecção dessa esfera não é da Terra. Temperatura interna, tem aqui a imagem deles escolhendo essas informações aqui. Temperatura interna. Câmeras térmicas mostraram que a esfera tem cerca de 9 graus Celsius, ela é cerca de 9 graus Celsius mais quente do que o ambiente. Mas não há nenhuma confirmação de que isso não seja erro de medição, como já falei anteriormente aqui no canal. Tomografia. Né? A tomografia, que é isso aqui que a gente está vendo agora. Cadê? A tomografia revelou que a esfera é maciça, com várias camadas e pinos de cobre ligados ao exterior. Aqueles pinos que a gente já viu em outras imagens. No centro há uma estrutura que parece um jarro, mas não sabe ao certo a sua função. Então eu já tinha comentado aqui no canal, né, sobre esse jarro que tem dentro da esfera, mas ninguém sabe por quê. Aí eles falam aqui dos símbolos da superfície, né, que associaram a desenhos e escrita antigos, mas especialistas consideram essas ligações especulativas sem base científica, né? Como eu já falei, tem até indícios de que essas escritas têm referência em Star Wars, Futurama e outros produtos da cultura pop, né, que tem aqueles dialetos alienígenas. Tinha uma amiga aqui em casa agora há pouco que ela entende japonês e falou: nossa, até parece que tem algumas letras em japonês. É uma salada, né? E aí, gente, eu encontrei uma coisa bem interessante aqui para a gente falar, né? A gente já falou aqui sobre o raio-x que foi feito por por um equipamento veterinário, que não é condizente com o tipo de análise que a gente espera que isso seja feito, que seja feita desse objeto, né? Teria que ser uma raio-x industrial. E neste objeto aqui, nessa tomografia, eu encontrei uma coisa. Na verdade, o pessoal do portal Vigília encontrou uma coisa bem interessante que está destacada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pelvis, né? Está fazendo uma análise da pelvis, mas isso aqui não tem pelvis, né? Esse equipamento de tomografia, galera, é utilizado em seres humanos. Para fazer uma análise de um objeto como esse, também teria que ser uma tomografia industrial, um equipamento de tomografia industrial. Então é estranho, né? E aí foram levantadas algumas hipóteses, né, sobre esses resultados, né? Deixa rolando esse vídeo aqui das análises que estavam sendo feitas, ó. Alguns especulam que a esfera poderia gerar campos magnéticos, levitar ou conter mecanismos quânticos. Mas não há qualquer evidência científica que comprove isso. Medições de campos eletromagnéticos, por exemplo, não detectaram qualquer emissão. Apesar dessas análises, a esfera de Buga continua sendo um mistério. Para saber se é uma criação humana em comum ou um experimento ou algo de origem desconhecida, seria necessário aplicar métodos científicos mais rigorosos, com equipamentos próprios para isso, com transparência e revisão por pares. Por enquanto, as explicações mais fantásticas não passam de especulação. Então, o Maussan, ele realmente chamou outro grupo de cientistas para falar aqui da esfera. Só que foi ele que chamou. Não é tipo, um grupo se ofereceu, totalmente independente, que não tem ligação com o Maussan, que se ofereceu para fazer a análise. É um pessoal que o Maussan
já conhece, já confia e que fez a análise e chegou essas conclusões de que o material as ligas, né, o material do qual ela é feito é de origem desconhecida, pode ser de origem desconhecida, que ela tem propriedades magnéticas inexplicáveis que poderiam explicar seu voo e outras coisas. Enfim, só que tudo isso foi feito, gente, com equipamentos que não são os mais apropriados para fazer esse tipo de análise. Como eu disse, teria que ser equipamentos de âmbito industrial para analisar esse objeto de metal e não tomografia usada para medir o corpo humano, né? Procurando pelvis na esfera de Buga, sabe? Raio-x veterinário, né? Até o termômetro que eles utilizaram não é o mais próprio para fazer esse tipo de investigação, né? Então, isso torna tudo isso que a gente falou aqui, todas essas análises que o Maussan está divulgando no seu canal no YouTube, torna tudo isso muito inconclusivo. Enquanto ele não chamar cientistas independentes para fazer análise dessa esfera, tudo que for falado, tudo que for citado sobre resultado é mera especulação. Ele tem que entregar isso para cientistas e para locais, né, laboratórios que tenham o equipamento necessário próprio para fazer análises mais precisas. Enquanto isso, a gente vai ficar só especulando, né? Mas e você? Você acha que essa esfera tem propriedades magnéticas que fazem ela voar? Eu acho que não. Mas, né? Cada um tem sua opinião, não é mesmo? Então escreve a opinião de vocês nos comentários, né? Vamos tentar decifrar, né? Tá bonita mais que na cara que isso aqui é uma fraude, né? Mas eu quero ver até onde vai isso aqui, até onde o Maussan vai ficar alimentando essa história, né? E também se no final vou morder a língua, né? Eu acho bem improvável. E para não perder nenhuma atualização sobre esse caso, já sabe, se inscreva no canal, beleza? Ficarei muito agradecido tendo você como inscrito aqui. E também agradeço a todos vocês que estão votando no Schwarza lá no prêmio IBEST, né? O link está aqui embaixo na descrição se você quiser votar. E lembrando também que a gente é patrocinado pela Insider. Estou usando uma tech t-shirt verde. É verde? Eu sou meio daltônico, gente. Nunca consegui distinguir cor direito. Né? E, realmente, eu sou um pouco daltônico. Mas enfim, eles têm várias cores que muitas delas eu não vou ver. Mas se você quiser comprar roupa com tecnologia anti-odor, que desamassa no próprio corpo, que ajuda a evaporar o suor, que tem proteção contra raios UV, enfim, uma infinidade de vantagens, você tem que procurar pela Insider. E usando o cupom Schwarza, que está aqui embaixo na descrição, você ganha 15% de desconto. Olhem só, então uma ótima oportunidade aí para você experimentar as peças da Insider. O link está aqui embaixo na descrição também. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!